Olá, eu sou Rodolfo Vadovski, né, que tem publicado aí assuntos sobre estratégia, né, no canal Strategize. E hoje eu tenho o prazer e a honra de trazer meu grande amigo do doutorado, Marcelo Dionísio. É uma pessoa extremamente competente, né, que vem pesquisando um assunto muito interessante e atual. Eu gostaria de pedir para o Marcelo Dionísio, que tem um histórico, né, muito grande e uma experiência vasta, que contasse um pouco aí da sua história. Bom, obrigado, Rodolfo. Um prazer estar aqui contigo. Eh, eu sou doutor em inovação social corporativa, é o tema da minha pesquisa, é a minha área de interesse. E a minha formação, ela foi toda baseada em multinacionais. Eu gosto de dizer que eu sou um administrador raiz. Eu sou formado em administração, tenho mestrado em administração e comecei minha carreira em multinacionais e observei que elas, por um lado, não faziam o suficiente e, por outro, a percepção do mercado, das pessoas, era muito negativa em relação à atuação delas. E isso foi o que me causou um desconforto e me levou a pesquisar inovação social corporativa, que aparece como uma solução, uma alternativa para conciliar a atuação das empresas com a percepção do mercado. Então, isso é que me motivou a entrar nessa pesquisa. E quando você começou a desenvolver a pesquisa, aí, principalmente no doutorado, como está o material disponível para isso? Como é que está o conhecimento dessa área? Ele começou já a se desenvolver de forma consistente ou ainda é muito inicial? Como conceito, a inovação social corporativa é novo. Ela ainda é um conceito em desenvolvimento, mas ela vem para suprir alguns espaços que os conceitos existentes eles ainda não conseguiram ocupar. Então, ele tem um potencial de desenvolvimento muito grande. Ao mesmo tempo que vem surgindo novos temas e novos interesses, todos relacionados a esse assunto. O que eu defendo é que a inovação social corporativa ela pode funcionar como um guarda-chuva que cobre todas essas vertentes. E é isso que eu tento mostrar nos meus estudos. E se a gente for fazer um panorama bem macro, né, do que está acontecendo no mundo atualmente com relação à inovação social corporativa, né, qual é a sua visão? O que você pode destacar aí de contexto para a gente? Tá bom. É, eu acredito que o mundo ele está passando por uma mudança geral. Eu vejo aí uma consolidação, por exemplo, de processos de globalização, de cadeias de suprimento internacionais, e isso está gerando uma mudança, junto com a mudança, lógico, da digitalização do mercado. Hoje todo mundo tem mais informações, as empresas elas não têm como esconder, então a gente vive num mundo muito propício a estar fazendo esse alinhamento que eu falei. As Por um lado, as pessoas, como consumidores, como população, elas cobram mudanças, Uhum. porque elas sabem o que acontece em todas as partes do mundo. Funcionários querem trabalhar em empresas mais comprometidas. Os governos têm as suas limitações, ou seja, você tem um momento em que as empresas elas não só podem, mas elas têm uma necessidade muito grande de mudar a forma como elas atuam. Então, eu vejo um momento hoje muito propício para uma mudança de paradigma. E, na prática, ele já está acontecendo. Devagar, mas já está acontecendo. É interessante isso, né? O mundo é uma eterna transição, né? A única coisa que não para é a mudança, né? E você poderia contar um pouco do histórico dessas ideias, né? E depois terminar tentando dar uma espécie de conceito de definição, o entendimento do que seria inovação social corporativa, como é que isso caminhou ao longo dos anos
e como é que ela está sendo entendida agora? Tá bom, perfeito. Bom, eu acredito que tudo começa com o conceito de responsabilidade social corporativa, que é um conceito que se, ele vem desde 1950, mas ele se firmou, eu diria, aí na década de 70, década de 80, mas ele além de ser uma ideia inicial, ele ainda era muito focado no interesse dos acionistas. Então, ele era visto como uma coisa adicional e, em muitos casos, voltado ou para a reputação da empresa ou como ações filantrópicas. E aí, isso não foi suficiente. Principalmente na virada do século, começou a se focar mais nas questões socioambientais, a envolver mais o mundo na busca de soluções. Surgiram os objetivos sustentáveis da ONU. Quer dizer, se criou todo um ambiente onde a responsabilidade social corporativa, mesmo ela caminhando já para uma pegada mais estratégica, ela não foi o suficiente. Tanto é que, em 2011, surge o conceito de valor compartilhado, que é onde o Michael Porter, que talvez seja um aí dos mais conhecidos professores, pesquisadores de estratégia, mostra essa situação que eu falei, onde ele identifica uma ruptura entre o relacionamento sociedade e empresas, né? E, no fundo, elas funcionam juntas. A gente não vive sem o que as empresas oferecem, tanto em termos de produto como em termos de desenvolvimento pessoal, emprego, produção. E, com base nisso, a ideia de inovação social foi se desenvolvendo e, vis-à-vis a necessidade das empresas de participarem desse processo, é que deu início ao conceito de inovação social corporativa. A definição dele é simples. Ele é uma estratégia, tá, que busca atingir resultados que impactam o negócio e a sociedade. Só que, a partir daí, ele começa a apresentar a sua complexidade, né? Primeiro que ele tem que ser tratado como estratégia, ele tem que usar toda a estrutura, todos os ativos da empresa para suportar isso. O que eu quero dizer? Ele tem que usar a abordagem gerencial, a criatividade, a inovação, tudo que a empresa tem de bom, tem de sólido, a inovação social corporativa tem que usar isso como suporte. E tem que estar estabelecendo parcerias com governos e com a sociedade para funcionar em conjunto e estar promovendo esses resultados. Ou seja, a gente poderia afirmar, então, que a inovação social corporativa ela tem que fazer parte da estratégia da organização, tem que permear todas as discussões e fazer parte realmente, porque, como você falou, né, se um setor da empresa não tiver alinhado com isso, a empresa não vai conseguir inovar nessa direção. É essa a ideia? Está integrada dentro da grande estratégia da empresa? Sem dúvida, porque, primeiro, que ela implica numa revisão do modelo tradicional de negócio, principalmente que a gente está falando aqui de empresas já existentes, empresas grandes que já têm um padrão de funcionamento. Então, a partir do momento que ela vira estratégia, ela se incorpora na cultura organizacional da empresa. Ela deixa de ser um setor, deixa de ser um departamento, deixa de ser uma iniciativa e passa a fazer parte de como a empresa funciona, de como ela vê negócio. Se não for assim, não é inovação social e não funciona, tá? Certo. E o que você tem observado de casos concretos no mundo, algum case de sucesso no mundo, e depois tiver algum exemplo também no Brasil para a gente registrar aqui? Legal. Eu trouxe para você 3 casos que eles envolvem a mesma área e eles, embora não sejam conectados, eles conversam entre si. E aí esses casos, eles falam de
tipos de empresa diferentes, e tem um caso fora e um caso no Brasil. Eu acredito que aí vai dar uma visão bem completa do conceito. Uhum. Então, eu trouxe para você o caso de inclusão social de pessoas com deficiência. Então, eu começo falando do JP Morgan, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Em 2016, eles resolveram montar uma estrutura para contratar pessoas com deficiência para o banco. Tá? Primeira coisa que eles fizeram, eles pegaram uma pessoa, um executivo que ele já estava aposentado, ele mesmo deficiente, e trouxeram ele para liderar esse processo. Né? E aí ele montou a estrutura, enfim, foi como trata-se de uma... São vários tipos de deficiência, né? E não é alguma coisa que normalmente os departamentos de RH sabem funcionar. Então, ele teve que fazer algumas parcerias. E, enfim, depois de 4 anos, esse processo levou à contratação de 4.000 funcionários com deficiência em todos os estados americanos. E, ao mesmo tempo que ele trouxe esse pessoal para o mercado, ele rapidamente começou a identificar benefícios para a empresa nessa atuação, não só por ter novos clientes que estavam fora do mercado. Eu vou voltar a esse ponto, mas a realidade da pessoa com deficiência nos Estados Unidos e no Brasil ela é muito semelhante. Então, são pessoas que não consumiam, que estavam fora do mercado, passaram a consumir. E é lógico que eles vão ser clientes do JP Morgan, né? E fora isso, os efeitos dentro da empresa são muito grandes. Ele passa a ter uma equipe mais motivada, mais engajada, e tudo isso aumenta a produtividade. Relacionado a esse caso, está exatamente uma das parceiras que ele fez, uma das parcerias que ele fez com uma empresa chamada Respectability. Tá? Ela é uma ONG, só que ela é uma ONG criada e liderada por uma... Ela tem um MBA em Harvard, quer dizer, uma pessoa brilhante, com uma formação sólida, e a relação deles, que me chamou a atenção, que eu acho mais interessante, é que ela não envolve dinheiro. Ela, apesar de ser uma ONG, ela tem a fonte de renda dela, de receita dela, que independe do JP Morgan. Só que, por estar associada com uma empresa de peso como o JP Morgan e ter a colaboração do diretor, isso dá um peso a essa ONG. E, por outro lado, a ONG, que ela trabalha com desenvolvimento de pessoas com deficiência, ela ajudou o banco a montar a estrutura de contratação, de definição de funções, etc. Quer dizer, eles criam uma relação de colaboração. Tá? Aí eu venho para o caso brasileiro, que é o Supermercado Mundial, aqui do Rio de Janeiro. O Supermercado Mundial, ele começou, o projeto dele é um pouco mais antigo, é de 2004. O projeto ele nasceu por conta da lei, uma adequação à lei que exige aí que toda empresa tenha um percentual dos seus funcionários com deficiência, e a rede resolveu fazer da forma correta. E seguiu o mesmo modelo do JP Morgan. Fez uma associação com uma ONG, montou uma estrutura, contratou uma gerente que desenvolveu esse projeto. E eu diria, eu posso afirmar que é a única rede de supermercado que conseguiu efetivamente implementar com sucesso essa iniciativa. Tanto é que ela virou um padrão para as pessoas com deficiência que vão procurar emprego, que vão tentar entrar no mercado. Então, depois desse tempo todo, de 2004 para cá, o Mundial ele tem 400 pessoas com deficiência contratadas, trabalhando em todas as áreas da empresa, nas lojas, no estoque, na central, e também integrando essas pessoas no mercado de trabalho. Ou seja, são pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade total,
que passaram a fazer parte, né, se integraram ao mercado de trabalho, à sociedade. Então, o ganho para eles é muito grande. Então, o que eu quero mostrar com essas três atividades tão diferentes, né? Quer dizer, de empresas tão diferentes. Estou falando de uma gigante do mundo financeiro, um banco, uma ONG e uma rede local de supermercado. É que as necessidades da sociedade são iguais, são pessoas que estão fora do mercado, que passam a consumir. Então, quer dizer, o mercado está desenvolvendo novos clientes, né? E, ao mesmo tempo, claramente, as empresas conseguem gerar e quantificar, né, resultados para a empresa e para a sociedade, o que aí justifica a gente estar qualificando essas iniciativas de inovação social corporativa. Muito interessante, né? Você falou da JP Morgan do Mundial e da ONG, né? Que seria uma Isso. organização de dimensões não tão grandes. Mas você consegue ver a viabilidade de organizações menores, pequenas empresas, trabalharem com esse tipo de inovação, né, tendo em vista até o porte, né, por exemplo, para uma empresa como o Mundial, né, contratar uma outra pessoa para poder trabalhar com esse assunto, se dedicar a isso, é mais viável que, por exemplo, uma pequena empresa, né? Será que ela teria como fazer isso sozinha? Ela precisaria talvez de um auxílio? Né? Como é que você enxerga, né, a possibilidade de trabalhar com inovação social corporativa de acordo com o tamanho da empresa? Muito boa pergunta, porque sempre que se fala desse conceito, se pensa em multinacionais, em grandes empresas, e não é o caso. Mas o que acontece no caso de empresas menores, tá? O que a gente vê hoje acontecendo, e por isso que eu falei que a gente vive uma mudança muito grande, é o nascimento e o crescimento de empresas híbridas. Essas empresas, elas já começam com um objetivo social e um objetivo empresarial. Isso já faz parte do DNA delas. Então, a questão estratégica já faz parte de um novo modelo de negócio. Então, conceitualmente, o que elas fazem é inovação social corporativa. Por quê? O conceito fala, são empresas gerando inovações sociais. A ideia é exatamente essa. Então, a empresa pequena, hoje ela já nasce, já tem uma geração aí de empresas que já nascem com essa visão. Então, é mais fácil. Tá? Que o que acontece? O que a gente vê também acontecendo são, de um lado, né, empresas comerciais existentes, e aí de qualquer porte, buscando um caminho mais social. E, do outro lado, empresas que são tradicionalmente sociais, e aí normalmente são de menor porte, também buscando uma profissionalização. E todas caminhando para esse modelo híbrido, que é o que eu acredito que vai acontecer no futuro. Tá? O importante aqui é a gente ver que todo tipo de empresa está usando conceitos de estratégia e de o que eu chamo de abordagem gerencial, que é essa visão organizada, estruturada que as empresas trazem, para ela estar podendo atingir objetivos que melhorem a sociedade e que as mantenham funcionando de uma forma saudável. Interessante. E com relação ainda ao contexto, né, como é que o empreendedor, né, seja ele de uma pequena empresa, de uma grande ou de uma grande empresa, né, como é que ele pode olhar para o contexto e mapear aí oportunidades, né, caso ele realmente deseje ingressar na nova social corporativa, quais seriam as oportunidades? E eu imagino também que haja ameaças para quem não entrar nesse jogo, não? A oportunidade, para mim, ela é muito clara, tá, Rodolfo? O, o mundo ele cobra isso. E a gente chegou a um ponto, no meu entendimento, em que precisa mudar.
E os governos, a atuação dos governos e a atuação da própria sociedade civil isolada, ela não é suficiente. Então, o que eu vejo é a necessidade de uma união de forças, onde a empresa ela passa a ter um papel importante nessa equação. E para ela é necessário, porque ela precisa de mais clientes, ela precisa se conectar com os clientes que ela tem hoje. Então, a oportunidade, para mim, ela é muito clara e é muito grande, porque essa cobrança existe. E, de novo, a gente vive num mundo hoje em que determinadas atividades ou atitudes que algumas empresas tiveram no passado, hoje elas não têm mais espaço, né? Só para lembrar ou para explicar o que eu quero dizer, algumas empresas de roupa, por exemplo, de vestuário, elas montaram estruturas em países do Oriente, da China, do Vietnã, com mão de obra muito barata, mão de obra escrava, mão de obra de criança. E quando isso veio à tona, e cada vez vai vir à tona mais rápido, elas perderam muito mais do que ganharam. Então, esse tipo de artifício não pode mais ser usado. Então, as empresas elas têm que buscar soluções verdadeiras, né? E sustentáveis. Agora, a ameaça ela vem na mesma proporção. E aí eu diria que tem duas grandes ameaças para o desenvolvimento desse conceito. O maior deles é o ceticismo em relação à atuação e às intenções das empresas. A questão do lucro, da empresa enriquecer por conta do mercado é muito grande ainda, né? Então, essa barreira ela tem que ser vencida, esse paradigma tem que ser quebrado, né? E, por outro lado, é preciso que a sociedade entenda, né, o novo papel da empresa. Porque não é porque a empresa faz uma iniciativa social que ela é boazinha ou que ela vai salvar o mundo, né? Eu vejo isso como primeiro, que a empresa ela não precisava fazer isso. Se ela fizer bem o que ela se propõe, ela já está cumprindo o papel dela. Mas ela vê nesse tipo de iniciativa uma vantagem e uma tendência. Agora, ela não vai sozinha, ela não vai resolver o problema. O que eu vejo são que várias iniciativas dessas juntas têm condição de melhorar o mundo. Aí sim. Mas uma isolada não vai resolver o problema. E, por outro lado, a empresa, para ela se propor a fazer uma iniciativa social que vai melhorar a sociedade, ela tem que ter o funcionamento dela muito redondo. Não adianta você, enfim, mal comparando, né? Você resolve o problema de fora, mas paga mal os teus funcionários, tem uma série de problemas internos. Aí não adianta. Então, quer dizer, para a inovação social corporativa funcionar, a empresa também tem que melhorar as políticas internas dela, de governança, de relacionamento com stakeholders. Então, isso prevê uma melhora como um todo do ambiente de negócios, né? Então, é uma mudança lenta, eu diria, e difícil. Ela ainda demora um tempo para se consolidar. É interessante. E você tocou num ponto, né, que realmente a gente precisa melhorar o mundo, né? A gente só tem um planeta, né? E o ideal é que ele seja bem utilizado por nós. Se todas as empresas, né, tiverem uma postura nesse sentido, né, de procurar uma inovação social corporativa, evidentemente, no agregado a gente vai ter um melhoramento aí do mundo. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta que não é no agregado, né? Digamos que eu sou um empresário, estou desenhando a estratégia, né, de longo prazo da minha empresa e eu preciso decidir se eu vou colocar nessa minha estratégia inovação social corporativa, né? Se eu vou dar atenção para isso, né? E aí eu preciso de argumentos que vão além, né, dessa questão de melhoria do mundo, né? Isso todos concordam, ótimo, né?
Mas tem um custo, né? Tem um custo até de tempo para pensar nisso. Mas quais seriam alguns resultados mais quantitativos, né, que a empresa ela poderia esperar, mesmo que não fosse no curto prazo, né, em termos mais financeiros, de lucro ou de crescimento, né? Eu não vou citar exemplos, mas quais seriam os resultados esperados, né, mais quantitativos que a empresa teria se ela investisse em inovação social corporativa? Bom ponto. Na verdade, tem eu observo aí dois tipos de benefícios, né, de resultados que a empresa pode ter. Realmente, tem alguns casos que o resultado ele é subjetivo, tipo motivação, o próprio caso do Mundial. O Mundial ele não fatura mais porque ele tem pessoas com deficiência trabalhando, mas o resultado interno, ele de produtividade, de motivação, de engajamento é muito grande, tá? Por exemplo, o índice de rotação, né, dos funcionários do Mundial é o menor no mercado, porque as pessoas são mais comprometidas. Quer dizer, você tem aí um fator quantitativo mais pequeno. Agora, tem empresas que já fazem inovação social corporativa que elas obtêm, sim, aumento de venda, aumento de participação de mercado. Então, existem resultados quantitativos que podem ser medidos e que servem para justificar a continuação, né, do desenvolvimento desse tipo de iniciativa, porque, de novo, é uma ideia nova. Então, um ponto que ainda acontece, é uma fraqueza ainda desse conceito dentro das empresas, é que muitas vezes ele só funciona ou ele só sobrevive por causa da iniciativa individual ou de um grupo, entendeu? E aí, como um conceito, como cultura organizacional, ele precisa expandir. Agora, dá para medir sim, e tem empresas que estão aumentando participação de mercado, estão aumentando vendas, porque estão conseguindo definir estratégias em que elas atacam novos mercados, que elas atraem novos consumidores, etc. Não, interessante. Muitos ganhos eles são realmente subjetivos, né? É claro que com o tempo você pode até comparar como era a empresa antes e como era depois e ver se houve algum ganho, né? Faz todo sentido. E vamos supor então que um empreendedor, né, ele decidiu, ele está convencido, né, que precisa dedicar, né, recursos, né, à inovação social corporativa. Ele quer fazer isso com a empresa dele. Quais são o que ele precisa? O quê? Que recursos, né, que tipo de conhecimento? Ele precisa de recursos humanos? Ele precisa de o que ele precisa para poder desenvolver isso na empresa dele? Beleza. O conceito de inovação social corporativa ele se baseia em 5 pontos. Tá? Então, o primeiro ponto que o empreendedor precisa implementar é um propósito organizacional. A empresa ela precisa deixar clara que o interesse do desenvolvimento da sociedade, de estar alinhada com questões socioambientais, é um propósito da empresa. Não é uma moda, não é uma ação isolada, faz parte da cultura da empresa. Esse é um ponto. O segundo ponto é que tem que ter uma estratégia por detrás disso, alinhada com as outras estratégias da empresa. Então, a minha base é empresa de consumo. Então, do mesmo jeito que a empresa de consumo ela lança novos produtos, ela lança novos segmentos, ela tem que ter uma estratégia para lançar novas inovações sociais. Tá? O terceiro ponto que ela tem que buscar são parcerias. A primeira pergunta ou a pergunta que eu mais recebo, né, é por que uma empresa vai, né, o que uma empresa que produz shampoo, uma empresa que produz bebida, sabe fazer de inovação social? Nada, mas ela pode se associar com uma série de outras empresas que sabem, e aí elas vão trocar expertise. Tá? Isso vai
influir no quarto ponto, que são novos processos, tá? Uma empresa, para fazer inovação social, ela tem que ter novos processos, ela tem que ter novos sistemas, ela tem que desenvolver novos produtos. De repente, se ela vai fazer um produto para a base da pirâmide, tem que ser um produto mais simples, mais barato. Enfim, ela tem que estar desenvolvendo novos processos e estar estipulando resultados que ela quer atingir. Então, você fechando esses 5 pontos, você tem uma empresa e uma estratégia de inovação social corporativa bem feita, bem pronta para ser implementada. Interessante, né? Vamos partir do pressuposto, então, que a empresa ela decidiu, conseguiu mais ou menos equacionar, né, esses recursos. E quais seriam os primeiros passos? As ações de curto prazo, de médio prazo, para ela começar efetivamente a colocar em prática isso? O que ela tem que fazer agora? A gente já mapeou aí o contexto, né? Mapeamos a questão dos recursos, né? Decidiu qual é o objetivo. Agora, quais seriam os primeiros passos para realmente entrar nesse jogo aí? Olha, existem várias formas de fazer inovação social, tá? Eu diria que o primeiro passo é identificar o que quer se atacar e, preferencialmente, de uma maneira que seja, de alguma forma, relacionada ao negócio da empresa, tá? Por exemplo, a Nespresso, ela desenvolve agricultores em determinados países que têm lá o clima, né, as condições de produzir um café diferenciado. Então, por exemplo, elas têm um caso no Sudão do Sul, aqui na América tem na Nicarágua. Eles pegam pequenos produtores e desenvolvem lá a capacidade de produção deles. Aí eles produzem um café melhor para a Nespresso e ganham mais do que eles ganhariam normalmente. Então, quer dizer, esse é um exemplo de outros tantos. No mercado brasileiro é fácil, porque a gente tem várias necessidades, né? Mas eu diria que as principais áreas estão relacionadas com a cadeia de produção, a cadeia de suprimento, né? E a geração de renda. Lógico, tem a parte de educação, tem a parte de empregabilidade, enfim. O meu ponto é que as empresas devem buscar alternativas que estejam mais próximas do negócio deles, tá? São os casos que eu tenho aí de maior sucesso. Então, por exemplo, tem uma distribuidora de produto dentário que faz uma atividade com dentistas. Quer dizer, está tudo junto e ela está promovendo inovações sociais, enfim, e assim sucessivamente. Talvez, então, o primeiro passo seja definir um foco, né? Porque são tantas necessidades, né, que podem ser atendidas, e esse foco, se ele tiver, se ele falar, né, com que a empresa já sabe fazer de alguma forma, facilita, né? Como o exemplo que você deu do café, né? Não, exatamente, exatamente. Isso aí é o caminho mais próximo, né? Mais fácil. Agora, por exemplo, tem um caso do Mundial, que ele foi tentar se adequar a uma lei e ali o projeto meio que cresceu sozinho, né? Como a gente está falando ainda de um conceito novo, na prática, para você ter uma ideia, Rodolfo, as empresas não conhecem esse conceito de inovação social corporativa. Eles chamam de responsabilidade social, de valor compartilhado, né? Então, ele ainda está acontecendo, né? A gente aqui analisa e identifica, porque o conceito ele é mais completo, né? Mas ele vai acontecendo, né? E às vezes ele começa por acaso e toma vida e vai em frente. E isso que você está falando, né, das empresas não conhecerem o conceito, né? Vale destacar aqui que esse conceito você está estudando, né? Você terminou um doutorado, né? Focando nesse tema, e é natural realmente que não seja ainda, né,
um tema muito popularizado, né? Muito conhecido. E aí entra o grande desafio de começar a disseminar esses conhecimentos e mostrar as grandes vantagens, né, que a gente já percebeu aqui, né, da empresa se dedicar a isso, né, pensar em inovação social corporativa, porque além das vantagens tem as ameaças também, né? Se ela não se dedicar a isso, alguma coisa pode prejudicá-la, né? Desde a imagem até a própria regulação também, que vai sempre caminhar nesse sentido, né? E aí, nesse comentário, né, que eu puxo o tema, né, de como que a gente divulga isso. Porque a gente sabe, né, que quando a gente está fazendo doutorado ou está pesquisando um tema científico, ou é um pesquisador de um tema mais específico, né, a gente vai a fundo naquilo, né, e termina sendo formando parte de um pequeno grupo que conhece aquela temática. E como é que a gente espalha isso? Né? Como é que a gente vai disseminar esse conhecimento? Existe a forma tradicional, que realmente funciona bem, que é a publicação de artigos científicos, né? Que registra, né, aquela pesquisa, está aí, muitos deles acessíveis, né? Mas esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui hoje, né, eu acho que vale para divulgar esse tema, né? E aí eu ressalto também que essa conversa aqui ela é muito abrangente, né? A gente está falando aqui sobre inovação social corporativa, né, do ponto de vista da estratégia, né? Ou seja, é uma visão ampla, né, para posicionar as pessoas, mas com certeza existem vários detalhes aí, né, várias peculiaridades, né? Vou até usar aqui uma analogia, né? A gente está falando sobre estratégia, ela é composta de várias ações táticas, né? Que, sem dúvida, precisam ser disseminadas, precisam ser discutidas para que as pessoas entendam o valor. Né? E aí, realmente, a gente tem que conversar mais sobre inovação social corporativa. E eu te pergunto, né? Você já falou que é pouco conhecido, mas você vê esse assunto crescendo, se popularizando? Você tem a intenção de disseminar mais isso? Esse é um bom ponto, Rodolfo, porque, por um lado, e me parece um lado positivo, as empresas que fazem inovação social corporativa, elas não promovem isso, porque não é um marketing de causa, é uma estratégia, faz parte, né? Elas estão adaptando aquilo, estão integrando aquilo na cultura delas. E isso, em relação à própria opinião pública, é muito positivo e dá credibilidade às ações, né? Então, realmente, e daí o meu interesse em estar aqui conversando contigo, cabe a nós, acadêmicos, estarmos né, disseminando e promovendo o conceito e até entendendo melhor ele, porque, de novo, a gente precisa entender, né, como é que isso, de um ponto de vista organizacional, funciona, se justifica. De novo, a empresa ela não fica bonzinha ou ela não cura, né, todos os pecados dela com uma ação social. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio, tem que buscar formas de medir resultados, né? Enfim, tem uma série de desafios que o campo apresenta. Agora, o que eu vejo, a evolução, né, que eu prevejo aí para o tema, ela parte de 3 pontos, eu diria. Um lado esse, a gente como acadêmico está promovendo, mostrando para as pessoas que as empresas elas querem mudar, que elas têm como mudar, que o cliente ele pode ser mais participativo, e a verdade é que esse é um outro ponto da evolução. Eu acredito que há alguns anos, quando o cliente tiver que escolher um produto, ele não só vai se basear no preço, ou na propaganda, ou na imagem que aquele produto tem. Ele vai se basear se aquele produto ele é sustentável, se ele ajuda, né? Ele custa R$ 1 mais caro, mas eu estou ajudando escolas, estou ajudando causas, etc. Então, o cliente ele vai ter um papel muito forte, né, nessa propagação. E o outra é a própria concorrência entre as empresas, porque, de um ponto de vista estratégico, a partir do momento que isso gera mais resultados, isso se transforma
e ainda vai se transformar, de uma vantagem competitiva. E aí as empresas que não seguirem isso, elas vão ficar para trás, não preciso dizer, de um mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais dinâmico. Então, eu acredito que é a partir daí que esse conceito vai se consolidar e vai se desenvolver. Perfeito. Doutor Marcelo Dionísio, né? Já agora a gente caminhando aqui para o final, você teria alguma mensagem, alguma orientação, né, para que as pessoas que estão interessadas em inovação social corporativa consigam, de alguma forma, contribuir, né, para que cada vez mais a gente tenha empresas trabalhando com essa temática? Olha, Rodolfo, é muito importante esse tipo de conversa, esse tipo de espaço para a gente estar falando sobre o tema, para que as pessoas possam começar a entender, primeiro saber que ele existe, entender que as empresas elas são já uma força positiva, porque tudo que a gente usa vem de empresas. Então, a gente tem que acabar com esse preconceito de que a empresa é ruim, de que o empresário é ruim. Isso tem que morrer, né? E, mais importante, a gente está mostrando para as pessoas que as empresas estão fazendo e podem fazer mais. Só que a gente também precisa da ajuda, a gente, né, como empresa, precisa da ajuda do consumidor para estar apoiando a gente, reconhecendo e cobrando, né, criticando. Então, esse tipo de conversa ela é muito importante para a gente estar mostrando aí aos consumidores que o mundo está mudando, as empresas estão mudando junto com elas e é o canal que a gente tem para começar a plantar essa sementinha aí tão importante, porque a gente precisa disso para mudar como país, entendeu? Para as nossas próximas gerações aí estarem almejando coisas aí melhores. Sensacional, né? Eu acho que o caminho esse, né, que você brilhantemente tem trilhado, né, de trazer, né, esse assunto para a consciência das pessoas, né? E parabéns por você ter dedicado aí tanto tempo, né, nos últimos anos aí das suas pesquisas a esse tema que é muito relevante, né? E parabéns e eu agradeço, né, a oportunidade da gente ter conversado aqui e poder disseminar, né, tema tão interessante, novo, né, e importante aí para nós e para as futuras gerações, né? Muito obrigado pela oportunidade, né? E a gente com certeza pode fazer aí mais outros encontros apontando apenas as vantagens, né, para uma empresa de investir nesse assunto, né? Marcelo, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a você, Rodolfo. Foi um prazer. Sempre que precisar, pode contar comigo. Um abraço. Abraço.